Olá! O paradoxo de hoje é sobre estratégia ou operação. Isso pode criar uma grande confusão na cabeça da liderança quando ela é solicitada a ser mais estratégica, pensar mais o negócio e tentar entender o que vai acontecer com as tendências e, portanto, os movimentos prováveis futuros da empresa versus tocar o dia a dia, fazer a operação rodar, botar a mão na massa. Todas essas comunicações que nós chamamos de difusa, ou seja, são comunicações em que as pessoas entendem, mas cada um entende do seu jeito, entende o que quer, entende o que é mais confortável, ou até entende aquilo que as suas crenças e os seus filtros permitem, podem fazer uma grande confusão. Então, tem aí nesse paradoxo uma questão de produtividade de organização para a liderança super importante. A gente tem visto ao longo dos anos, depende obviamente de mercado, depende de setor, depende da equipe que o líder tem, mas em média eu poderia dizer para vocês que todo líder deveria ter entre 20 a 25% do seu tempo designado para pensar estratégia, para pensar novos fluxos, pensar novas formas de fazer o trabalho, pensar novas formas de redistribuir a equipe. Quando isso não acontece, duas coisas aleatórias podem levar o líder a dedicar muito tempo para o seu pensamento estratégico ou muito tempo, 100% do tempo, por exemplo, na operação. Esses dois pilares são solicitações da matriz da empresa ou não preparação da própria equipe. A solicitação excessiva da matriz, da diretoria, do board, pode levar esse líder a se distanciar da operação, o que não é interessante. Por outro lado, uma equipe mal preparada, que entrega mal ou não entrega nos prazos devidos, pode levar esse líder a achar que ele precisa estar o tempo todo na operação para poder fazer as coisas rodarem. Essas duas coisas podem levar a uma baixíssima produtividade do próprio líder e, consequentemente, da equipe. Como resolver isso? Como eu estava falando anteriormente, separando um percentual do seu tempo para pensar estratégia e para se dedicar à operação. Claro que quanto mais alta a sua posição na empresa, maior esse tempo que você vai dedicar à estratégia. Vamos pensar num CEO, 25% é muito pouco. Ele vai ter que dedicar tempo ao board, tempo às reuniões de diretoria com parceiros, tempo de verificação, de compra de outras empresas, de venda de parte da operação. Tudo isso vai demandar muito tempo. Conforme você baixa nos níveis da empresa a liderança, você vai chegar aí na liderança média, em torno de 20 a 25% para entender a estratégia, destrinchar essa estratégia, montar planos de ação e aí sim ir para a operação. O líder que não faz isso, ele fica um líder reativo, ou seja, eu executo aquilo que me pedem. De novo, algumas coisas podem acontecer de muito ruins para a empresa e para esse profissional. Do ponto de vista do profissional, o que mais acontece é a estagnação da própria carreira. Quando você se torna uma pessoa reativa, que executa o que te pedem, você chega até um determinado nível da operação, por óbvio. Aquele líder que pensa só a estratégia pode ter problemas com execução também. Então, balancear isso é super importante para a sua carreira e para os resultados da empresa. Então, como fazer isso na prática? Calcula 20 a 25% do seu tempo e distribui ele na tua agenda, olhando semanalmente. Então, se você trabalha 40 horas semanais, a gente está falando aí de 8 horas, um dia e meio de trabalho que você vai dedicar a reuniões com a sua liderança, com a diretoria, com o presidente, com o board, para pensar novas formas de
trabalho, novos fluxos, novas entregas, melhoria de produto e assim por diante. O restante do tempo você vai fazer reuniões, encontros, acompanhamentos, feedback com a sua equipe para os trabalhos que estão em andamento. É super importante você diferenciar isso e duas ferramentas que a gente fala mais para frente podem ajudar isso, que é os centros de decisão e a matriz de responsabilidades. Mas por enquanto, fique com essa divisão de tempo que já vai ser um bom direcionamento para você ser estratégico e cuidar da operação, dando resultado dos dois jeitos. Uma coisa super importante, combine isso com o seu líder, converse com ele, faça combinados e trocas com o seu líder para ele apoiar você nessa divisão de tempo, ok? Fique bem, fique em casa, com saúde, trabalhando em home office e muito mais produtivo.